Olá, meus queridos. Dando continuidade aqui à nossa aula, eu não sei o que aconteceu. Coloquei o vídeo, coloquei no Classroom. Aí o nosso amigo Lucas, até agradeço ele aqui, percebeu que o vídeo tinha parado na metade, né, que o vídeo meio que estava incompleto. Aí estou voltando aqui para finalizar esse vídeo. Na verdade, ele parou na metade. Aí eu tô refazendo a segunda parte, então vai ficar vídeo 1 e vídeo 2, tá bom? Então no primeiro vídeo nós paramos aqui, né? Quando o polinômio ele é completo e quando o polinômio é incompleto. Agora a gente vai ver o valor numérico de um polinômio. Não passou o slide. Aqui. Valor numérico de um polinômio. Então, o que é o valor numérico de um polinômio? Eu vou atribuir para a variável, que nesse caso é o x, mas como eu já falei, pode ser qualquer outra letra. Eu vou atribuir um valor, né, o exercício vai me pedir um valor, e eu vou fazer o cálculo substituindo a variável por esse valor. Então, olha só. Aqui está falando, dado o polinômio p de x, 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 10, calcule p de x quando x é igual a 3. Tá? Eu vou tirar o x, vou colocar o 3. Então, normalmente, eles colocam dessa forma, tá? P de 3, ou seja, no lugar de x eu coloco 3. Então, você tem aqui os valores de x, né? As letras x, e aí você vai substituir por 3, como eu falei, como está aqui embaixo, vai fazer esse cálculo e nesse caso aqui deu 86, tá ok? Então significa que o valor numérico desse polinômio, quando o x vale 3, o valor numérico dele é 86. Só lembrando vocês, numa expressão numérica, primeiro, nesse caso aqui, né, faça a potência, depois as multiplicações e somente no final as operações de soma e subtração na ordem que aparece. Tá? Bom, adição e subtração de polinômios, que é o que nós vamos ver nessa videoaula. Tá? Multiplicação e divisão vai ficar para a próxima. Então, dados dois polinômios, né, dados polinômios f de x, que vale 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 4x menos 10, e o polinômio g de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 3, calcule f de x mais g de x. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses dois polinômios entre parênteses, e aqui está, então, a soma entre eles. A segunda etapa, pessoal, é tirar do parênteses. O que muda? Esse primeiro polinômio aqui, na verdade, não muda nada, mas o segundo polinômio entre parênteses, eu tenho que fazer a regrinha de sinal com essa soma, com esse sinal de adição. Tá? Então, mais com mais dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. E agora, nessa próxima etapa, na última etapa, a gente vai juntar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São os termos que possuem a mesma letra, tá? E o mesmo grau, o mesmo expoente. Então, no caso aqui, eu só posso juntar x com x, nesse caso só tem x, mas poderia ter o y, ter o a, qualquer outra letra. Então, vou juntar o que tem x com x e o mesmo expoente. Perceba que, começando pelo 2x ao cubo, eu não tenho nenhum outro termo que seja x ao cubo, ou seja, x elevado a 3. Então, eu vou repetir ele aqui embaixo. O termo x ao quadrado, eu possuo esse menos 3x ao quadrado, que eu pintei de azul, e eu possuo também esse mais x ao quadrado. Então, eu tenho que juntá-los. Tá? Menos 3x ao quadrado mais 1x ao quadrado, porque quando não tem o número só tem a letra equivale a 1. Ficou, então,
menos 2x ao quadrado. Tá ok? Aqui em vermelho são os termos que tem a letra, né? É somente o x, e a gente sabe que quando não aparece o expoente é porque vale 1, então é x elevado a 1. Nós temos então mais 4x com menos 2x, mais 2x. Tá ok? E por fim, os termos independentes, coeficientes independentes, nós temos o menos 10 com mais 3, que deu menos 7. Subtração. Nesse exemplo de subtração eu utilizei os mesmos polinômios, né, mas agora nós iremos subtrair o f de x pelo g de x. Então novamente coloco eles entre parênteses. Segunda etapa, vou tirar do parênteses. Toma cuidado que esse sinal de subtração, esse sinal de menos, ele altera o sinal de todos que estão aqui dentro. Observe. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Ok? Próxima etapa, juntar os termos semelhantes. O termo x ao cubo não tem outro, só tem ele, eu vou repetir. O x ao quadrado, eu tenho menos 3x ao quadrado com menos x ao quadrado, que vai resultar em menos 4x ao quadrado. Mais 4x com mais 2x, mais 6x. E menos 10 com menos 3, menos 13. Então, esse é o resultado da subtração desses dois polinômios. Vamos fazer mais dois exemplos, mais uma soma e mais uma subtração. Tá ok? Então, dado o polinômio f de x, esse polinômio é x à quarta, mais 6x ao quadrado, mais 2x menos 7. E g de x, menos 3x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 8x. Calcule f de x mais g de x. Então, só uma observação aí, tanto o f de x quanto o g de x são polinômios incompletos, né, pessoal? Tá faltando algum termo aí. Bom, vamos fazer essa soma. Coloco entre parênteses os dois, né? Então, nós temos aqui a operação de soma. Tiro do parênteses, fazendo a regrinha de sinal com o segundo parênteses. Olha só, mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. E aí, nós temos o resultado final, juntando os termos semelhantes. X à quarta, você só tem o x à quarta, né? Só tem ele mesmo, eu repeti. Aí, pessoal, qual é o próximo grau após x à quarta? X à terceira. Porque aqui nós temos x ao quadrado, mas nós vamos procurar primeiro se tem x à terceira, e aqui nós temos. Como só tem ele, eu vou repetir aqui também, tá ok? Menos 3x ao cubo, a 3. Depois, x ao quadrado, nós temos 6x ao quadrado com mais x ao quadrado, 7x ao quadrado. 2x menos 8x menos 6x. E o termo independente, que é o menos 7, só tenho ele, então eu repito, tá ok? Depois do vídeo, em caso de dúvidas, vocês podem rever o vídeo. Pode ir dando pausa também, caso esteja muito rápido, tá ok? Bom, utilizando os mesmos polinômios, mas agora a subtração. F de x menos g de x. Então, coloco f de x entre parênteses, tá? Coloco g de x entre parênteses. E agora eu faço a regrinha de sinais para tirar os parênteses. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Ok, professor, e agora? Vamos juntar os termos semelhantes. X à quarta, né? O termo de grau 4. Meu Google está falando comigo. Então só tem ele, eu vou repetir. O próximo deveria ser x elevado ao cubo, né? O de grau 3.
Então, como só tem ele, eu vou repetir aqui também. Já o x ao quadrado, nós temos dois termos semelhantes, então vamos juntá-los. Mais 6x ao quadrado menos x ao quadrado. 5x ao quadrado. 2x com 8x, 10x. E novamente o termo, o coeficiente independente, né? Só tem o menos 7, não tem outro número sem a variável, então nós vamos repetir o menos 7. Tá ok? Então essa é a resposta da subtração desses dois polinômios, f de x por g de x. Vocês estão acostumados, vão fazer as atividades que eu vou deixar aqui no Classroom, no arquivo do Word, vão fazer no caderno, coloque nome e série a caneta, tire foto e mande atividade. Tá ok? Lembrando que, em caso de dúvidas, pode mandar mensagem pelo Classroom ou pelo Messenger, não sei. Só que antes de nós terminarmos, eu quero abrir a lista de exercício para vocês. Tá? Para dar umas orientações. Aqui, essa é a lista que eu vou colocar para vocês, tá ok? Dados polinômios A, B, C e D, abaixo. Então, são esses polinômios em negritos, né? Nós temos 4 polinômios. Resolva as operações e classifique o resultado quanto ao termo, grau e se ele é completo ou incompleto. Então, por exemplo, A mais B, polinômio A mais o polinômio B. Vai fazer a soma, tranquilo, como vocês já viram aí no exemplo. E depois vai ter o resultado. Aí esse resultado você vai classificar, tá ok? Se ele é um monômio, binômio, trinômio ou um polinômio. Qual é o grau dele e se ele é um polinômio completo ou incompleto. Vamos fazer isso para todos. E o segundo, são poucos exercícios. E o segundo, utilizando esses polinômios A, B, C e D, do exercício anterior, encontra o valor do polinômio quando. Então, esse exercício A aqui, ele está pedindo que no polinômio A, você substitua a variável pelo valor 2. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar 2 e vou fazer o cálculo. Tá ok? No polinômio B, onde estiver a variável x, eu vou substituir pelo menos 3. E assim por diante. Tá ok? Então, peço desculpas. Se você começou a ver esse vídeo, na verdade, esse vídeo é a parte 2. Tem que voltar no vídeo Polinômios, parte 1. Tá? Porque eu tive que dividir esse vídeo em 2 etapas. Um abração, fiquem com Deus e se cuidem, tá?